Shabbat Shalom, você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, já pedindo para você se inscrever aí no nosso canal, ative as notificações, porque toda semana são pelo menos 2 vídeos novos para abençoar a sua vida. Essa semana foram 3, né? Então você tem que ser notificado toda vez que um vídeo novo aparecer. Bom dia, Boker Tov, Shalom a você que está aqui na Har Zion. Hoje vamos estudar, dê uma olhada aqui na tela, a porção Vayakhel, Êxodo 35 até 38, 20, e o título desse estudo é o Shabat, um santuário no tempo. Shabat, o santuário no tempo. Meus irmãos, eu quero abrir esse estudo aqui, breve estudo, dizendo a você que nós vivemos em dias caóticos. E não é porque estamos gravando essa palestra durante o conflito lá na Ucrânia, em vários outros lugares do mundo também, não é? Mas porque o ser humano tem vivido um estado de desordem, né? A mente humana entrou numa época de muita desordem, de muita confusão, né? Nós temos aí com a disseminação da informação, isso trouxe inúmeros benefícios, mas trouxe também malefícios, né? Hoje em dia são tantas fontes de informação que a pessoa que não tem uma base de referência, ela não vai saber filtrar, ela não vai saber onde se orientar, ela não vai saber onde se informar, porque são tantas opções, e mais uma vez vale a pena o quê? A referência, o referencial. Então o ser humano está vivendo em dias de estresse, em dias de ansiedade, né? As maiores doenças que acometem hoje o ser humano, que o prejudicam no seu dia a dia, são doenças da área da alma, da mente, né? Doenças como a depressão, doenças como a ansiedade, e outros transtornos psíquicos, eles têm assolado a vida do ser humano. Hoje está todo mundo com pressa, né? Todo mundo com pressa. E Deus, há 3.500 anos, já nos deu o antídoto para uma geração caótica, para uma geração estressada. Deus já nos deu um antídoto para famílias com conflitos, para problemas de relacionamentos familiares, para problemas de relacionamentos entre irmãos, entre o próximo, com o próximo. E esse antídoto chama-se Shabat. O Shabat foi criado por Deus. Lá em Gênesis, ainda no capítulo 2, Deus santifica a primeira coisa que ele santificou na criação, o primeiro elemento que ele santificou em toda a história do universo, chama-se Shabat. É o 7º dia. E Deus santificou, e separou, e abençoou, e deu ao ser humano como presente. O Shabat é um dia que foi dado ao homem como presente. Como eu disse, como antídoto para os males de uma sociedade que se assemelha à sociedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu vou citar aqui para você um rabino que muito me abençoa, já falecido, de abençoada memória. Esse rabino nasceu na Polônia, em Varsóvia, migrou no início do século passado para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos se tornou um filósofo, né? Além de rabino, e também um ativista. Ele teve muito contato com Martin Luther King, né? Nos direitos, lá pela luta dos direitos contra o racismo, né? Então, esse rabino é o rabino Abraham Joshua Heschel. O Abraham Joshua Heschel, ele é muito importante porque ele escreveu esse livro. Vale a pena você adquirir esse livro. Eu não sei se tem em português. Tem em português, porque eu peguei essa foto aqui em português. Eu não sei se é vendido ainda. Pesquisa aí no Amazon, algumas lojas mais aí aprimoradas. Mas esse livro chamou Shabat, que ele escreveu na década de 50. Seu significado para o homem moderno. E mal sabia ele que seria muito mais aplicável esse livro dele já no século 21. Então, está aí o rabino Abraham Joshua Heschel, ele faleceu em 72, mas ele tem um conceito que para mim foi revolucionário. E ele disse, em outras palavras, o seguinte, o conceito que ele pregou nesse livro é o seguinte: o templo representou o santuário no espaço. O Shabat representa o santuário no tempo. Então, mais uma vez, se o templo, o tabernáculo depois do templo, representou um santuário no espaço,
um objeto que santificava um pedaço de terra a Deus, isso aqui era o templo, santificava o espaço. O espaço lá em Jerusalém, no Monte Moriá, se tornou o local mais santo do universo. O templo santificava o espaço. Se o templo santifica o espaço, o Shabat santifica o tempo. O Shabat é o santuário no tempo. E a primeira coisa que Deus santificou na criação foi o tempo. Deus santificou o sétimo dia, não foi um objeto, foi um pedaço do tempo. Quando você celebra o eterno Shabat, quando você celebra as festas do eterno, tudo isso são o quê? Santificações do tempo. Santificar o tempo, santificar o seu tempo para Deus é mais importante do que santificar o seu espaço. Porque veio primeiro. Então o Rabino Herschel falou que o Shabat é um santuário no tempo. Porque ali você para periodicamente, você reconhece, você primeiro tem que parar, né? Tem que parar. Tem que parar. E você dá aquele reset, você dá o botão off ali, desliga-se. E você vai se concentrar na gratidão ao Deus Criador dos céus e da terra. Você contempla que a sua vida é fruto, é feitura dele. Você contempla que o seu emprego nada mais é do que um vaso, que quem enche é Deus, não é você. Nosso trabalho, nosso ganha-pão, nossa atribuição, nosso emprego, nada mais são do que vasos que nós construímos com a ajuda de Deus. Você se qualifica, você estuda, você se capacita, mas quem é que enche o vaso? Não é o seu trabalho, não. É Deus, é que usa esse vaso, e Ele é que vai encher esse vaso. E o Shabat, já estou resumindo aqui a palavra para você, o Shabat é isso. É onde você para e você vai reconhecer. Primeiro, gratidão, né? Shabat quer dizer gratidão também. É um dia separado, por quê? Para você ser grato. Para, reconhece que Deus que é a fonte de todo o sustento. Reconhece que Deus é o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Reconheça que Ele está no controle de tudo e nada foge ao seu controle, ao seu domínio. Tudo isso é Shabat. Reconhece que você não é fruto de uma evolução natural, mas sim o quê? Que você foi criado à imagem e semelhança do Deus vivo. Shabat. Isso é Shabat. E nesse dia que você dá um stop, que você para por completo, você reconhece e você medita e você vislumbra a soberania e o cuidado de Deus. E essa santificação que você faz no seu tempo, ela conecta você a Deus. É uma conexão. É como se você quisesse ouvir a voz de Deus e no Shabat você conseguisse ajustar a frequência de rádio da sua alma com a frequência que Deus está transmitindo lá na antena celeste. Lá Deus está transmitindo 77.7, é a rádio divina, é de onde fluem as... Nem sei se existe essa concessão de rádio aí. Existe 77.7? Estou fazendo propaganda aqui, né? Mas vamos supor, estamos aqui uma alegoria, vamos supor que exista uma rádio onde Deus transmite as suas bênçãos, o seu espírito, a tua unção. Essa rádio, vamos falar que é 77.7, e você está no dia a dia ali, e você tem um receptor na sua mente, tem um emissor que Deus está emitindo, mas numa determinada frequência. E você no dia a dia, você fica ali com as suas atribuições, com as suas ansiedades, preocupado, porque preocupações fazem parte da vida, não é? Nós temos responsabilidades e nós nos dedicamos a essas responsabilidades 6 dias por semana. E você está com a sua rádio, com o seu receptor mental, você não tem como deixar ele 6 dias por semana lá no 77.7. Você fica ali no 75, 76, e já viu quando você está próximo de uma rádio que você consegue ouvir? Mas não é ainda claro, não é aquele som claro, mas você consegue ouvir algumas coisas. Assim é a sua vida durante os 6 dias de trabalho. Você fica ali, preocupado com lá, preocupado com outra coisa, você também se dedica às coisas de Deus, você também ora, você também lê a palavra, você também abençoa, você também é agente da restauração, você é um abençoador, mas você não tem aquele tempo só para poder contemplar a beleza de Deus. Não dá tempo de ajustar a rádio, você até ajusta todo dia,
bota lá no 77,7, mas ao longo do dia, as preocupações, as atribuições, os problemas começam a pegar o seu dial ali, o receptor, começa a girar. Já viu aqueles rádios antigos que você tem que girar? Hoje em dia nem tem mais isso, tudo é digital. O sujeito girava lá, aí a setinha ia... E aí você põe no 70, aí você ora de manhã, você consagra o seu dia a Deus, ajustou a rádio da sua mente no 77,7, Deus te abençoou, você ouviu a voz de Deus de manhã, você foi abençoado, saiu de casa, o sujeito já te fecha logo quando você está saindo da garagem, aí o ponteiro vai para 78, né? E aí você vai dirigindo, aí você, com domínio próprio, aí você chega no trabalho, né? Aí tem o chefe, já não pegou o chefe num dia bom, você viu que o chefe está estressado, ele vem te contaminando com aquele estresse, aí você já vai lá para o 74, e você tenta ficar o mais próximo possível, mas é difícil. À noite, quando você chega em casa, vai relaxar, que você tenta colocar de novo lá, né, no 77,7. Mas o Shabat, meu irmão, o Shabat, você vai entrar no Shabat, você vai chegar em casa na sexta-feira, você vai preparar sua casa, sua esposa vai estar com você nesse propósito, você vai preparar tudo. E na hora de você se consagrar, receber a entrada desse dia a Deus, vai ajustar a frequência de todo mundo da sua casa, 77,7. E você vai falar, hoje ninguém me tira dessa frequência. E você vai passar um dia inteiro recebendo as bênçãos, o conforto e a revelação divina. Uma vez por semana, Deus te propicia uma sintonia fina de 24 horas. E você vai precisar dessa energia para enfrentar os próximos 6 dias que se aproximam. E assim, Deus vai guiando a nossa vida. Esse é o Shabat. E essa sintonia fina alegra o seu coração. Porque se você ouve uma rádio e a sintonia não está ajustada, fica com ruído, você fica incomodado. Você escuta a música, mas não está legal. Está chiado, tem chiado. Shabat não tem chiado. Shabat é sintonia fina. E isso alegra o nosso coração. O verdadeiro Shabat, ele gera alegria na vida do ser humano. Então, pessoal, eu fiz isso para continuar, porque eu já falei a palavra toda. Agora eu só vou mostrar alguns textos para você, tá bom? Só alguns textos para a gente concluir. Aí, já estamos encerrando aí, ó, né? Já estamos encerrando. Então, vou só concluir com alguns textos que vão mostrar essa beleza do Shabat. Que você tem que saber viver, meu irmão. Shabat não é teoria, Shabat é prática. Não adianta você ficar expert em sábado. Eu conheço gente que é expert em sábado. Sabe tudo que faz, que não faz. Todas as orações, todas as rezas, sabe tudo. Mas não está vivendo o Shabat. Não está celebrando o Shabat. Ele está guardando o sábado, mas ele não está celebrando o Shabat. Então não adianta. Guardar sábado não adianta. Sábado foi feito para ser celebrado, vivido. Então tem uma grande diferença aí. E a prática correta vai levar você à experiência correta. A experiência correta vai levar você à teologia correta. Shabat é algo que se encaixa essa premissa aí. Não fica tentando entender tudo para depois você praticar, não. Não vai funcionar. A ordem não é essa. A ordem do Shabat é o seguinte, ó. Primeiro pratica. A prática vai gerar em você uma experiência fenomenal, uma experiência sobrenatural de deleite, de alegria, de descanso, de gozo. Essa experiência que você começou a praticar, você não tinha ela. Você fez por fé. Eu não entendo tudo não, mas eu vou praticar isso aqui. E aí você começa a praticar. A prática correta leva você à experiência correta. E a experiência correta vai levar você a ter o entendimento correto. Só pode falar certo em relação ao sábado quem experiencia, quem vive o sábado correto na sua vida, na sua casa. Então essa é a ordem. Não fica tentando entender para depois praticar não. Pratica, tenha a experiência e aí você vai compreender de forma plena. Mas vamos avançar aqui porque senão não vai dar tempo. Olha... tem um texto que eu quero ler para você aqui, ó. Quem não souber ler,
tem que fazer o escoladehebraico.com para poder ler no original e entender no original. O texto dessa semana, Sheshet Yamim, da direita para a esquerda, Sheshet Yamim, ta'ase melachá, uvayom hashvi'i yehieh lachem kodesh shabbat shabbatom la Adonai. Por 6 dias o trabalho será feito. Está na voz passiva aí. Por 6 dias o trabalho será feito. E o 7º dia será santo, consagrado para vocês. É sábado de sábados para Adonai. A Torá, então, com esse texto, prescreve e ordena ao homem ter uma ocupação, um trabalho que deveria ser exercido durante 6 dias na semana. Ter um trabalho, ter uma ocupação é mandamento. Só pode descansar no Shabat quem trabalha nos outros 6 dias. Esse é o primeiro mandamento. Antes de você se preocupar com sábado, você tem que preocupar em trabalhar, porque só 6 dias trabalharás. No 7º, então a primeira ordem é trabalhar. Se você não está trabalhando, você também não vai aproveitar o Shabat da forma como tem que aproveitar, porque você está ocioso. Você vai descansar do quê? Você vai desligar a mente de quê? E isso não é bom. Atenção os que me ouvem aqui, os teólogos. Não é bom. Todos nós temos que ter uma ocupação, uma formação. Mesmo que você viva exclusivamente da obra, do ministério, como é o meu caso, mas não se exime de ter uma ocupação, uma formação. Porque isso faz bem para a mente. Isso faz bem para a alma. Isso faz bem para você. É importante buscarmos uma formação secular. É interessante porque os rabinos na diáspora, quase todos eles são incentivados a terem uma formação secular antes de seguirem o rabinato. Rabinos, na diáspora, vocês viram aqui o Rabino Heschel, que era filósofo. Rabino Yonatan Sachs, de abençoada memória, filósofo. Eu conheço rabinos que são engenheiros, rabinos que são médicos. O próprio Narmanides, né, era médico, famoso sábio rabino, que discutiu com Pablo Cristiani perante os reis da Espanha. Então, cadê médico? Então, vale a pena. E os rabinos, desde a antiguidade, já pregoam a importância de você buscar uma formação profissional secular. Primeiro que é o seu sustento, né? Tem que ser o seu sustento. Por isso que os rabinos têm formação. Por quê? Se algum dia a sua querrilá, a sua congregação não conseguir sustentá-lo, ele pode o quê? Trabalhar e sustentar a sua própria família, né? Ele não depende da congregação. Qualquer coisa, claro que o ideal é o rabino exclusivo para o trabalho sinagogal. Mas e se não conseguir? E se a congregação passar alguma crise? Se tiver algum problema? Ele tem que ter um know-how, ele tem que ter uma ocupação, ele tem que ter uma formação. Olha o que os rabinos dizem no tratado da Mishnah, é um dos tratados mais importantes da Mishnah, chamado do tratado Avot. Nós temos um compêndio de alguns capítulos chamado de Pirkei Avot. E o Pirkei Avot é essa sabedoria, essa ética dos patriarcas, é a lei oral judaica. Olha o que eles comentam no Pirkei Avot, no capítulo 2, verso 2. O estudo da Torá é excelente quando combinado com uma ocupação secular. Diga amém, meu irmão. Uma vez que o esforço exigido por ambos mantém o pecado fora da mente da pessoa. Olha isso, meu irmão. Eu quero ficar estudando a Torá o dia inteiro. Não. Você não pode estudar a Torá o dia inteiro. Você tem que ocupar sua mente com outras coisas. Principalmente com um trabalho, com uma ocupação, com responsabilidades. A Torá, aqui ó, os rabinos dizem, Torá é bom, mas Torá não serve mesa não. Torá não serve mesa não. Tá? Então fica aqui o primeiro aviso. E olha só, aqui o salmista escreve, olha, Yegia kapecha kitohel ashrecha vetovlar, a tua mão produzirá, comerás feliz e tudo te irá
Bem, olha aí, a tua mão vai produzir. Deus quer que você tenha um trabalho, que você seja o quê? Próspero e bem-sucedido nessa ocupação. Não importa o que você escolha para fazer, seja o melhor. Você pode até nunca ser o melhor, mas você vai viver buscando ser. Você vai se esforçar para ser, porque sempre tem alguém melhor do que a gente. Mas eu não vou viver dessa forma. Na minha cabeça, eu vou tentar ser o melhor, né? Tem até um jogador famoso que diz, eu sou o melhor, né? E ele diz isso nas redes sociais e ele realmente se considera o melhor e ele explica, olha, eu posso não ser, mas na minha mente eu tenho que pensar que eu sou, porque isso me motiva a dar o meu melhor. Interessante, né? Cristiano Ronaldo falou isso, uma frase que virou meme aí, mas eu achei bem interessante a mentalidade dele. Olha, segundo os sábios de Israel, quando o judeu trabalha, quando o homem trabalha, não é só o judeu não, ele não constrói o seu sustento. Olha que coisa interessante mesmo. Então você está lá trabalhando, se dedicando, estudando, se qualificando, mas não é você que constrói o seu sustento, não. Você está construindo com o seu diploma, com a sua especialização, com a sua determinação, com o seu estudo, você está construindo leia aqui para mim, um vaso, meu irmão. E esse vaso vai estar preparado para receber as bênçãos que Deus tem para você. Tem muita coisa que Ele quer te abençoar, mas às vezes não tem vaso para colocar. Deus, eu quero isso, eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero abrir filial no exterior, mas Deus vai te dar essa bênção toda. Tem vaso para suportar isso? Você vai conseguir administrar um negócio internacional? Você tem alguma formação em comércio exterior, meu irmão? Ah, mas eu recebi o sonho de Deus. Mas está faltando o quê? Deus está com a bênção pronta para te agraciar. Não tem vaso. Vai fazer um curso, acha um mentor. Ah, eu estou muito velho para estudar, não quero estudar. Então não quer estudar, então acha um mentor para te orientar, para te dar dica, para te preparar, porque você está sem vaso. Ou às vezes o seu vaso está muito fraco, está muito quebradiço. Se vier a bênção que Deus tem preparada para você, que Ele te prometeu, vai ruir o vaso. Construa um bom vaso. Construa um bom vaso. O homem não é sustentado pelo seu esforço, mas pelas bênçãos que vêm de Deus. Olha aqui, o que está lá em Deuteronômio 8? Deus avisando o povo, cuidado quando você chegar em Canaã, e plantarem, e colherem, e se sentirem prósperos e ricos. Não vai dizer, corri, ve'otzem yadi asali etachailazeh. Não vai dizer, a minha força. Ve'otzem yadi, e otzem é osso, né? E os ossos do meu... E a minha força, né? Minha força e a destreza dos meus braços fizeram com que eu alcançasse essas bênçãos. Então Deus fala, cuidado para quando Deus te colocar lá numa posição de prosperidade, não ache você que é o seu trabalho, a sua mão que te construiu essas riquezas. O que você fez foi só construir o vaso, quem encheu o vaso foi Deus. Então Deus dá o alerta, é a síndrome do corri ve'adi, corri ve'otzem-yadi que os rabinos falam. Qual que é essa síndrome? É a síndrome de você achar que você que é a fonte da bênção, que é o seu trabalho que é a fonte da bênção. Ah, esse trabalho é muito bom, eu tenho uma boa remuneração com esse trabalho. Não. Deus é que te abençoa nesse trabalho, te dando capacitação, saúde mental, destreza, visão, motivação, e você fazendo um bom trabalho, Deus tem como encher o seu vaso, o seu recipiente. O problema, como disse aqui, é que as pessoas querem ter o vaso cheio, querem ter a bênção repleta, querem ter repletos de bênçãos nas suas vidas, querem ter os seus vasos cheios, mas não tem vaso. Não tem vaso. Não tem recipiente para Deus colocar a bênção. Nas Escrituras, o trabalho do homem chamado de melahá. O que é melahá em hebraico? A porção de hoje, que é o Êxodo 35, vai mostrar todos os trabalhos que eram feitos para a construção do Mishkan, do tabernáculo.
Então os rabinos concluíram, trabalho, né? E é engraçado que o capítulo começa falando do Shabat, né? Antes de falar do trabalho do tabernáculo, Deus começa falando do Shabat. Da importância do Shabat. Vocês vão começar um grande empreendimento, vocês vão começar uma grande obra, mas não se esqueçam, 6 dias você vai ter o seu trabalho feito, mas o 7º dia é o quê? É santidade ao Senhor, é sábado de sábado. Olha aqui, sábado de sábados, Shabbat Shabbaton. O que é isso? Sábado de sábados. Nas Escrituras, nosso trabalho é apenas um canal para recebermos as dádivas do Deus, que é quem nos sustenta. Quando uma pessoa alcança uma bênção, geralmente em Israel, no meio judaico, você cumprimenta a pessoa dizendo o quê? Mazal Tov. O que é Mazal Tov em hebraico? Mazal Tov as pessoas traduzem como boa sorte, né? Mas Mazal Tov é muito mais do que isso, tem a ver com esse conceito que eu estou falando. É Deus que dá a bênção, você cria o receptáculo. Mazal vem de nozel em hebraico. Nozel quer dizer fluir. Então quando você fala assim, Mazal Tov, você está dizendo o quê? Puxa vida, você está sendo o quê? Você está fluindo as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus estão chegando na sua vida. Por isso que você teve um filho, por isso que você alcançou uma bênção, por isso que você completa mais um aniversário. Por quê? Você está sendo o quê? Você está fluindo, você está recebendo as bênçãos de Deus e passando para frente. Então você está sendo o quê? Nozel, você está sendo uma torneira, você está fluindo as bênçãos de Deus. É isso que você deseja para o outro quando você fala Mazal Tov. Quando os noivos se casam, quando o noivo quebra a taça, o que você diz? Mazal Tov, o que é isso? Que o fluir das bênçãos de Deus esteja sempre presente na vida de vocês. Esse é o que você está desejando. Olha só, se a construção do vaso está consumindo a sua emoção, sugando os seus sentimentos e aspirações, se o seu coração está no vaso e não no conteúdo, perdemos o foco em quem é responsável por encher o vaso. Pessoal, se você está estressando demais também na construção do vaso, você corre o risco de perder o foco em quem é que vai encher o vaso. Se você tem que ter o vaso, você não pode ir para o outro extremo de valorizar também demais o quê? O vaso. Porque o vaso é só um receptáculo. Quem dá a bênção é Deus. Porque se você achar que é o vaso que vai encher a si próprio, que é a sua qualificação que vai fazer você ser próspero, que é a sua preparação, que é o seu diploma, que é a escola que você se formou, que vai fazer você ser próspero, você perde o foco em quem é a fonte da bênção. Você vai achar que é o seu trabalho, é a síndrome do corri ve'otsemeadi, é a síndrome de meu braço e a minha força me adquiriram essas riquezas. Você não pode ser nem 8, nem 80. Eu vou construir o meu vaso, eu vou fazer a minha parte e eu vou confiar que Deus encha o meu vaso com as suas bênçãos. Essa é a moral. Então aqui, ao trabalharmos, devemos ter em mente que é Deus quem nos sustenta, é Deus quem enche o nosso vaso de bênçãos. Olha que interessante, eu estou dando um estudo sobre o sábado, só que eu estou falando mais de trabalho do que do sábado. Deus começa a falar no Êxodo 35 sobre o sábado, mas ele vai falar a paraxá toda, mais sobre trabalho do que sobre o sábado. Qual é a moral da história? Só pode guardar o Shabat quem entende o trabalho, quem sabe o que é o trabalho, quem considera o trabalho um vaso e que considera a prosperidade a dádiva de Deus. Aí a pessoa pode guardar o Shabat propriamente dito. Trabalho e sábado estão intimamente o quê? Ligados. Não pode trabalhar no sábado. É muito mais do que isso. Quer dizer, a pessoa fica com essa dicotomia, esse antagonismo de trabalho e sábado, ela não entende que os dois têm uma relação.
Só pode guardar o Shabat da forma correta quem trabalha da forma correta. Por quê? Shabat, Shabaton, sábado de sábados. O 7º dia é uma somatória dos outros 6 sábados. Opa, agora confundiu tudo. Dia da semana você está chamando de sábado? Você não vive sem santidade nenhum 6 dias e no 7º dia você decide santificar. Não é assim. Você santifica todos os dias. Só que tem um que é mais santificado naturalmente do que os outros, porque você pode o quê? Se dedicar exclusivamente para aquilo. Então o sábado, o 7º, é a somatória dos outros 6 sábados. Por isso que o 7º dia é chamado de Shabat, Shabaton, sábado de sábados. Se Deus não encher o vaso, em vão o... Ah, meu irmão. Mateus, eu não entendo, eu tenho qualificação, eu tenho diploma, meu currículo é excelente, eu não consigo um bom emprego. Se Deus não encher o vaso, em vão você terá construído. Em vão. Eu citei aqui o Salmo 127, o que diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A gente faz a nossa parte, mas reconhecendo que quem dá o sustento é Deus. Você compra o alarme, você compra um cachorro bravo, mas nunca esqueça que quem guarda a sua casa é Deus. Não é o seu cachorro, não é o seu alarme, não são as suas câmeras de segurança. É Deus. Ah, então eu não vou fazer nada. Aí, ó, tá jogando o vaso fora. Aí não. Não pode fazer isso. Né? O Eterno nos dá a proteção, mas eu o quê? Eu tenho que ter um vaso para receber essa bênção. Qual foi o vaso? Eu me empenhei, tenho um sistema de segurança, tenho lá, tenho câmera, tenho, se possível, tenha. Mas não é isso que protege a sua casa. Não é isso. Ah, eu tenho porte de arma, eu tenho posse de arma, mas não vai ser portar uma arma que vai guardar a sua vida do homem mau. É Deus quem te guarda. É Deus quem vai adiante de você. É Deus quem vai à sua retaguarda. É Deus que vai livrando você de todas as setas inflamadas do inimigo. Shabat Shabaton, no sábado dos sábados. Essa expressão quer dizer que o Shabat não é apenas o 7º dia de descanso. O Shabat é o resultado dos outros 6 sábados, onde nós trabalhamos com o nosso corpo e a nossa mente e santificamos o nosso espírito e o nosso coração a Deus. A gente faz o que é possível, né? A gente faz o que é possível. A gente faz o que é possível. Não é igual o Shabat, Shabaton, mas é um outro tipo de sábado. Todo dia meu é um tipo de sábado. Por quê? Eu me santifico, eu busco a Deus, eu tento sintonizar na 77.7, mas é difícil. Porque vem o problema, vem a responsabilidade, vem a ansiedade, é normal. A gente ganha dinheiro no mundo, meu irmão. Mesmo quem trabalha na obra, temos que nos preocupar com coisas mundanas, com coisas seculares. Uma congregação tem as suas responsabilidades fiscais. Uma associação, mesmo que seja uma ONG, tem responsabilidades fiscais, jurídicas. Exige uma administração, exige um trabalho, exige um conhecimento. Isso tudo nos desgasta ao longo da semana. Mas o Shabat, aí sim, aí você para, você reconhece que Deus é o Criador dos céus e da terra, você bota lá o ponteiro no 77.7 e você fala, ninguém vai mexer nesse ponteiro hoje. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Ó, você vai falar isso para mim no sábado à noite. Ah, porque fulana, mamãe. Não, você vai falar da mamãe domingo de manhã. Hoje eu não quero saber de mamãe. É alguma coisa urgente? Ah, ó, aqui, ó, né? Tem que ser sábio. A vida vem em primeiro lugar.
Então é lógico que eu vou parar, eu vou santificar, eu vou contemplar a beleza de Deus, mas aqui, minha esposa passou mal, tem que cuidar dela. Eu vou ter trabalho, mas é um trabalho o quê? Para a vida. Você precisa fazer a obra de Deus no Shabat. É um trabalho santo. Me chama em hebraico, eu vou dar aqui do chá. Sábado é um dos dias que eu mais trabalho. Mas é a minha função. Eu não estou quebrando o Shabat. É a minha função. Para o seu ponteiro estar no 77,7, eu tenho que trabalhar. E se o seu está, o meu também vai estar. Deus me santifica trabalhando para a sua santificação. Deus alegra o meu Shabat quando eu consigo trabalhar para fazer o seu Shabat alegre. Olha, então eu já li aqui. Idolatria é quando você começa a cultuar os instrumentos e os canais que Deus usa para manifestar a sua bênção. Isso é idolatria. Você vai cultuar o vaso. Você vai cultuar o externo, você vai cultuar a expressão, você vai cultuar os instrumentos, e não quem está enchendo os instrumentos da verdade. Né? É que os antigos faziam, cultuava o sol, cultuava a tempestade, cultuava o trovão. Por quê? Essas coisas não têm poder em si próprias, mas elas são o quê? Manifestações do poder de Deus. Um trovão é poderoso, mas ele não tem divindade, poder em si. Ele é uma expressão do poder do Criador. Por isso que eu gosto muito de tempestades. Eu não gosto de catástrofes, mas eu gosto de contemplar uma tempestade. Eu gosto. Sabe quando você chega assim, está aquele céu quase preto? Eu fico pensando, eu fico olhando aquilo. Claro que eu não gosto das catástrofes, mas eu aprendo a contemplar o poder de Deus. Que Deus poderoso, tudo escuro. Aquela chuva. Eu até gosto da chuva, eu não gosto das consequências, mas eu fico admirando aquele poder, né? Puxa vida. Né? Mas enfim. Então eu citei aqui Mateus 6 e Yeshua falando exatamente isso sobre você servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e Mamon. Não é? Mamon é uma referência às riquezas. Tá? Então você tem que ter um só Deus, é um só provedor, meu irmão, é uma só fonte de bênção, não tem outra fonte, um só detém poder, que é Deus. Viu? Então vamos adiantar, o Shabat, o trabalho, a Torá, o tabernáculo, os utensílios, são canais para a manifestação da sabedoria e do poder de Deus nas nossas vidas, mas esses instrumentos podem nos afastar de Deus se nós desviarmos o foco. O Shabat tem um frasco. Qual é o frasco que você prepara para o Shabat? Você vai se cuidar para você consagrar aquele dia ao máximo a Deus. Então você vai evitar as preocupações, você vai evitar fazer tudo que você faz durante a semana, você vai evitar fazer no Shabat, porque tem que ser um dia especial. Na minha vida é tão diferente que até as coisas que eu como no Shabat são diferentes. Até as roupas que eu visto no Shabat são diferentes. Tudo que eu puder fazer para diferenciar esse dia, eu faço. Minha esposa faz. Então no Shabat, eu como carboidrato, eu como pão, eu como doce, eu bebo refrigerante. Desculpa aqui os médicos, eu bebo. No Shabat eu bebo. Eu bebo. Uma vez na semana, eu bebo um refrigerante. É um artifício que eu tenho de fazer esse dia especial. Eu coloco uma roupa mais adequada para vir à congregação. Né? Mas essas coisas não podem tirar o foco do que é o objetivo principal, que é o quê? Fazer com que eu sintonize a minha mente com a mente do Criador. É me santificar de dentro para fora. Porque se eu começar, chegou o sábado, qual é o terno que eu vou usar? E começa a ficar estressado com o negócio de terno. Não, porque o sábado tem que ser esse terno, tem que ser assim, tem que ter uma lapelinha aqui com símbolo, tem que ter... Quando eu começo a focar no frasco, eu desfoco no conteúdo. Shabat não é isso. Você agora vai transformar o sábado num dia que você fica preocupado em vestir bem?
Eu visto sim bem, mas não é o vestir bem que é o objetivo principal do sábado. Ou se eu ficar ansioso com comida. Ai, minha esposa vai fazer uma torta de sorvete para mim, eu fico sonhando com aquela torta, esperando chegar o sábado para comer a torta. Já tirou o foco. Vocês estão rindo, né? Eu confesso para vocês que eu fico, sim, ansioso às vezes. Às vezes eu vejo na televisão algum prato, vejo, um irmão me manda um vídeo, um irmão abençoado me manda um vídeo lá, a pessoa fazendo uma torta de bombom sonho de valsa. Realmente aquilo, eu fico ali imaginando, mas não pode ser isso o objetivo. A minha ansiedade pelo sábado, o meu anseio pelo sábado, não pode ser comer doce, meu irmão. Aí eu tenho que me controlar. Quando eu fico muito assim ansioso, que desde a semana que eu estou jejum e tal, aí o que eu faço? Aí eu dou uma quebradinha no meio da semana. Porque se vai tirar a atenção do sábado, se comer isso está tirando a minha atenção do sábado em si, eu como antes. Eu engano a minha mente. Eu como antes, que aí eu tiro aquela ansiedade de comer lá no sábado. Né? Então, meu irmão, você tem que fazer o que for preciso, mas não dê atenção mais ao frasco do que ao conteúdo. O que é o frasco? O frasco são as restrições que nós temos. Não faça aquilo que você costuma fazer, separe, parará. Se você começa a dar mais atenção ao frasco, você começa a dar mais atenção ao não pode. Opa! Quem tem ouvidos para ouvir? Tem gente que sábado é mais o que não pode do que qualquer outra coisa. Você fala sábado, a pessoa já vem com uma lista de coisas que proibido. Eita, proibido. É sábado. É o dia que eu não posso fazer isso, é o dia que eu não posso fazer aquilo, é o dia que eu não posso... Está dando mais atenção para o frasco, meu irmão. Esqueceu do conteúdo. Shabat é alegria, Shabat é gozo, Shabat é regozijo, Shabat é dia da família, Shabat é celebração, Shabat é cântico, é música, é dança. Isso é Shabat. Shabat é família. Claro que eu tenho o frasco, que eu tenho que me regrar, né? Mas não pode tomar lugar do conteúdo. Tem denominação aí que transformou o conteúdo, transformou o frasco em conteúdo. Preocupa mais com o frasco, que não pode, do que em alegrar, em celebrar direito o Shabat. Fica aí o povo opresso, já viu isso? A pessoa opressa. E acha que é religioso, né? Acha que santidade tem a ver com tristeza. Para mim é o contrário. O camarada que é santo, ele está sempre pronto a abençoar, ele está sempre alegre, ele está sempre com um sorriso. Esse é o santo. As pessoas acham que o santo tem que ser, né? O que é, irmão? Estou me santificando para Deus. Aí no sábado ele senta e não arreda o traseiro enquanto não bateu o relógio lá às 6h35 da noite, no sábado. O que está fazendo, irmão? Estou guardando o sábado. Você não vai assistir aí a pregação lá da Hartzion? É Shabat, não posso nem ligar a televisão. Ô, meu irmão, mas esse sábado não está com alegria na sua vida, não? Virou peso. Você acha que Deus se alegra com peso? Com opressão? Você está dando mais importância ao frasco do que ao conteúdo. O problema é quando o pessoal não gosta nem do frasco, nem do conteúdo. Ele não gosta nem das restrições que ele tem que ter para santificar o sábado, nem gosta do conceito do sábado, que é alegria, que é regozijo. O cristianismo, nos primeiros anos da era cristã, fez isso. É só você ler o que os pais da igreja católica escreveram contra o sábado. É muito interessante você ler. Olha, nós cristãos não podemos fazer como esses judeus fazem no sábado. Porque para eles é dança, é alegria, é regozijo, batem palma na sinagoga. Para nós não. Para nós tem que ser um dia de reflexão. Esse é o nosso sábado, que é o domingo, né? Então, o que quer dizer? Ele rejeitou o frasco e rejeitou o conteúdo. O frasco é o quê? É o 7º dia que Deus santificou. Não quis. Não quer. 7º é coisa de judeu. Eu quero outro dia. Aí inventaram lá o domingo. Mas também rejeitou o conteúdo, que é o quê? Alegria, celebração, paz, regozijo, deleite. Não, proibiu o povo de alegrar no sábado. Chamou de coisas vãs. Os judeus que fazem essas coisas vãs no sábado não entenderam nada. Shabat é dia de alegria, regozijo, né?
é dia de família, é dia daquele almoço diferenciado, é dia de você chamar os convidados para jantar na sexta ou almoçar com você no sábado, é dia de comunhão. Ô, meu irmão, se o povo entendesse a beleza do sábado, e isso tudo vai fazer com que você o quê? Se conecte a Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por que Neemias escreveu isso? Quando você alegra Deus, você se fortalece. A importância do frasco é o conteúdo e não vice-versa. Aí eu coloquei duas referências para você aqui. Essa aqui, se eu não me engano, é aquela de Yeshua lá que os discípulos começaram a colher espiga no sábado, né? E aí vieram lá e repreenderam os discípulos. Repreenderam Yeshua? Por que você está deixando seus discípulos colherem espigas no sábado? Era trabalho. Só que eles não estavam colhendo para vender. Eles estavam colhendo porque eles tinham fome. Então não há pecado. Eles estavam colhendo para poder matar a fome. O morto não guarda sábado, não guarda shabat. Tem que ter o alimento. E aí Yeshua replica com 1 Samuel capítulo acho que 21, onde fala quando Davi chegou lá e roubou os pães da preposição. Chegou lá com o sacerdote, inventou uma lorota lá, falou que não sei o quê, que o rei tinha mandado, não tinha mandado nada. Ele estava com fome, precisava alimentar ele, os que estavam com ele. E falou, não, o rei me mandou numa missão meio secreta aqui, você não tem aí, me dá esses 5 pães aí. O sacerdote falou, não, mas esse pão aqui é só para o sacerdote. Não, mas é esse mesmo que eu quero, e ainda pegou a espada do Golias, que estava lá de bobeira, né? Ainda foi lá, ainda fingiu de doido lá. Então, quer dizer, por que Yeshua falou isso tudo? E Yeshua falou assim, vocês não leem como o sacerdote viola o sábado, no sábado, e para eles não é falta? Por quê? Porque é um trabalho santo. E aí Yeshua termina falando, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E em Marcos 2 ele fala o quê? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. É presente de Deus para você. Vamos lá que eu tenho que encerrar agora dizendo o seguinte, que o Shabat é um princípio de Deus para a humanidade, não é só para o judeu. Sábado, como um reconhecimento universal da glória de Deus, é para a humanidade, porque está lá em Gênesis, não tinha judeu, não tinha Abraão, era só Adão. O que foi dado antes de Moisés é para a humanidade. O que foi dado antes de Abraão é para a humanidade. O Shabat já existia antes da Torá. Então ele foi dado para a humanidade como um presente da parte de Deus. O que foi dado para o judeu? Além de ser um dia que reconhecer que Deus é o Criador, para o judeu o Shabat é o quê? Vamos ler aqui? Para o judeu o trabalho é o Shabat é um símbolo. Isso aí é só para o judeu. É um símbolo da aliança que existe entre o povo e o seu Deus. Está aqui, ó, Êxodo 31, que você canta todo dia aqui. Veshamru, venei Israel, et ha-shabat, lasot et ha-shabat, ledorotam, brit olam. E guardarão os filhos de Israel o sábado, fazendo dele um sinal da aliança perpétua entre Deus e o seu povo. Isso foi dado para Israel, mas a minha pergunta é, será que você poderia, como enxertado no povo de Deus? Será que você poderia, como co-herdeiro com o povo de Deus? Será que você poderia, como coparticipante com os judeus nas bênçãos de Abraão? Será que você também poderia pegar para si o Shabat como símbolo? Tudo bem, para a humanidade é um símbolo que é um sinal que Deus é criador de tudo, ótimo. Mas para Israel é um símbolo de uma aliança. Será que você que não é judeu, através de Yeshua, poderia pegar para si também esse símbolo? E você poderia profetizar no sábado lá na sua casa, eu estou fazendo isso aqui, não é só porque eu reconheço que Deus é o Criador e o sustenta a minha vida, é o sinal de uma aliança que eu tenho com Ele, através de Abraão, Isaac e Jacó. Será que você podia fazer isso? Tem certeza? Você vai comprar briga com os teólogos aí, hein?
Mas esquece os teólogos, vamos ver o que a Bíblia fala de quem não é judeu e escolhe tomar para si o Shabat também como símbolo de uma aliança. O enxerto e a aproximação permite o uso deste sinal, que é o Shabat, por não judeus. E agora nós vamos ler. Você pode abrir aí Isaías 56. Eu sei que tem gente que adora esse texto, mas não entende esse texto. Não entende por quê? Porque quem celebra o Shabat está se unindo a Israel. A celebração do Shabat como sinal de aliança é um símbolo do enxerto da aproximação a Israel. Quando você celebra o Shabat, você não é judeu, quando você celebra o Shabat como símbolo da aliança que Deus tem com Israel, você está celebrando a sua união a Israel. Você não vira judeu, mas você é o quê? Aproximado da comunidade de Israel. Qualquer pessoa que diz guardar o Shabat, mas que não reconhece Israel como povo eleito, não entendeu Isaías 56. Porque Isaías 56 diz que quando você guarda o Shabat como sinal da aliança, você se une a Israel como povo de Deus. Não adianta querer o Shabat e rejeitar Israel. Como é que faz? Mas fazem. Gosta do sábado, mas não aceita a eleição de Israel. Tiro onde? Filma aqui meu pé. Tiro no pé. Vamos ler aqui. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o Shabat, que guarda a mão de cometer o mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor. Olha aí, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Eu não sou judeu, eu não sou povo de Deus. Eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Eterno, não diga isso. Porque assim diz Deus, aos eunucos que guardam os meus Shabatot, os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Qual aliança que é essa? É a aliança abraâmica. É a aliança que Deus usou para escolher o povo judeu. E você, quando guarda o Shabat da forma correta, você se une a Israel. Então, para você também é símbolo que você faz parte do povo eleito através de Yeshua. Meu irmão, é bênção. Abraçam minha aliança, verso 6, aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Eterno, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o Shabat, não profanam o Shabat, abraçam a minha aliança, e eu também os levarei no meu santo monte, e os alegrarei. Shabat é alegria. Me alegrarei na minha casa de oração, porque a casa de oração é chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, meu irmão. Aqui eu citei Romanos 11, verso 17, que diz o quê? Não é você que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você, e você em Yeshua se fez participante da seiva, que é a bênção de Abraão, é o Shabat como símbolo. Efésios 2,13, que você foi aproximado à comunidade de Israel. Efésios 3,6, se fez co-herdeiro nas promessas dadas a Israel. Yeshua te faz co-herdeiro com o judeu. Não é herdeiro no lugar do judeu, é junto com. Quem tem ouvidos para ouvir? Eu quero guardar as leis alimentares, eu quero guardar o Shabat, mas para mim o judeu não é mais o povo escolhido, para mim eu sou... Não. Volta lá, começa a estudar o profeta Isaías, começa a estudar o apóstolo Paulo. Essas coisas são símbolo do seu enxerto no povo judeu. Colossenses 2 falam que essas coisas todas têm a substância do Messias, e 2 Pedro... capítulo 1 fala também desse gentio que é co-herdeiro com Israel nos planos do
eterno. Então isso é muito importante. Meu irmão, resumindo, como diz em inglês, bottom line. Resumindo a palavra de hoje, olha aqui essa foto. Isso aqui é um jantar de Shabat, meu irmão. Isso aqui é um jantar de Shabat. A pessoa às vezes me pergunta, Mateus, como é que celebra o sábado? Me dá todas as rezas, as orações. Ô meu irmão, Shabat é só ter gente com você e uma boa comida, que é o Shabat. Shabat é alegria, é comer junto. Ah, não pode orar? Pode, a gente tem sim algumas orações que a gente faz, mas você ora na sinagoga, o judeu não fica orando dentro de casa, fazendo jantar de sábado, não. Ele ora na sinagoga, depois ele vai para casa e celebra. E ele ora antes do Shabat, porque o Shabat ele tem que estar em casa. E quando ele chega em casa, estou falando dos mais ortodoxos, eles vão à sinagoga 4 da tarde, fica lá, vai para casa, e quando entra o Shabat, é alegria, é a comida, é o jantar, é o cântico à mesa, é a celebração. Shabat é alegria, Shabat é celebração. Porque muita gente às vezes perde, porque o Shabat tem que ter um estudo da Torá. Aí fica lá o irmão sexta-feira à noite, estudando a Torá, lá o irmão dando a palavra da Torá, até 11 da noite. O irmão lá, vesgo de tanta fome, sexta-feira veio cansado do trabalho, está o outro irmãozinho lá ensinando a Torá para ele. Ô meu irmão, deixa ele vir aqui sábado de manhã aprender a Torá. Sexta-feira é alegria, é celebração, é vida, é júbilo, é família, é comunhão. E resumindo a palavra, dê uma olhada aqui, põe aqui aí, ó, resumindo, então, não guarde o sábado, celebre o Shabat, restauração já, em nome de Yeshua. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.